São Paulo quer ou não o Cauli? O Cauli está forçando uma saída nos bastidores ou não está? Bora lá, eu vou explicar todos os detalhes para vocês sobre esse rumor que acabou crescendo aí nas últimas horas, tá? Vamos lá, tudo começa, eu até vou pegar aqui o nome correto do cidadão para dar os créditos ali, ele que cobre o Bahia, é o Neto, né? É o arroba Neto ECBTV. O Neto, ele tem um canal, ele é um influenciador digital, ele é talvez jornalista também, mas ele cobre o Bahia. Ele fala bastante sobre o Bahia. E aí ele trouxe a seguinte informação exclusiva. Cauli Oliveira está de saída do Bahia. Atleta não foi relacionado por estar negociando a saída do tricolor. Ele está saindo, não foi relacionado contra o Corinthians ontem. Até tudo se resolver, Cauli não deve jogar no Bahia. E aí teve perfis, teve muita gente também me mandando, falando que tá ouvido por aí, que o Cauli tá forçando a barra porque o São Paulo tá querendo a sua contratação, certo? E aí eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, uma pessoa de confiança, né? Perguntando para algumas, né? Mas eu vou trazer a aspa dessa pessoa de confiança, tá? Perguntei sobre o Cauli, parabenizei pela vitória de ontem, né? Eu falei, ó, e aí, às vezes eu faço uma pergunta já para saber até a temperatura, para saber o tom, para entender de fato em que pé tá, porque às vezes, a depender da resposta, a gente consegue beliscar alguma coisinha. Bem, e você? Ótima vitória, não procede. Né? Não só sondamos, o Bahia quer vender. Eu perguntei se o São Paulo estava encaminhando com o Bahia a contratação do Cauli. E aí essa pessoa me falou que não procede. E aí depois, batendo mais um papo para a gente se inteirar com outras pessoas também para entender essa situação, o Cauli é um nome que agrada ao São Paulo. O problema é que o São Paulo não vê hoje uma saída para conseguir a contratação do Cauli, porque o Bahia quer realmente uma venda do jogador. O Bahia entende que o Cauli ele é um cara valorizado, eles inclusive para o São Paulo pediram 10 milhões de euros, e no São Paulo evitam descartar, mas eles não falam que estão negociando neste momento, que é um nome em pauta. Eles assumem que foi uma sondagem, que eles tentaram procurar soluções ali para tentar a situação do Cauli, só que o Bahia quer uma venda. Então, a partir do momento que o São Paulo recebe esse aval, recebe essa resposta do Bahia de que eles só querem uma venda, o São Paulo entende que o negócio é praticamente inviável, que não faz sentido a contratação do jogador. Um nome que agrada internamente, foi um nome inclusive vasculhado pelo scout, foi também o staff do Cauli, tem uma boa relação com o São Paulo, é o mesmo staff, por exemplo, do Marcos Antônio. O Cauli ele é agenciado pela Rock Nation, que é a empresa responsável pela carreira do Marcos Antônio, lá o Thiago Freitas, o Renato, que são ótimos empresários, são sempre solícitos também e sempre muito transparentes nessas questões dos atletas. E não há hoje um movimento por parte do São Paulo de fazer essa contratação do Cauli. Até do que eu apurei previamente, até para entender de fato, né, um possível destino, o Cauli deve estar negociando e deve sair para o futebol do exterior, tá? Tem clubes de fora querendo a contratação do atleta e está sendo conversado essa possibilidade junto ao Bahia. E aí, neste momento, não há essa possibilidade de contratação por parte do São Paulo, tá? Por mais que seja um nome. E até, conversando mais um pouco, do que eu tenho, Alexander, de informação. Foi o Rui Costa que fez o contato oficial ao Bahia para demonstrar interesse na contratação do Cauli e ele não abriu negociações, porque essa pedida do Bahia foi meio que, eu não diria ofensiva, mas o São Paulo recuou, falou, achou que poderia ter negócio, mas 10 milhões de euros não há possibilidade do São Paulo acabar negociando, tá? Então, por isso que não vai acontecer esse negócio nestes moldes. E aí, um bastidor importante também nessas conversas, quando o São Paulo recebe do Bahia, que é 10 milhões de euros, o São Paulo, em um primeiro momento, fala, não, peraí, acho que eles estão só, né? Pô, não tenho grana. Já que você não quer emprestar, você quer venda, beleza. Vamos fazer uma troca de jogadores então?
Aí o Bahia, sagaz, já deixando claro para o São Paulo que não teria interesse na possibilidade de fazer uma troca, o Bahia sugere 3 nomes para serem envolvidos na transação com o Cauli. Eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem quais seriam os 3 nomes que o Bahia teria pedido para ser envolvido na negociação com o Cauli. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro deles foi o goleiro Rafael. O goleiro Rafael agrada muito ao técnico Rogério Ceni, né? O Rogério gosta muito do Rafael, trabalhou, né, com ele também no São Paulo. Foi ele que, inclusive, deu a titularidade para o Rafael, ainda quando ele estava como técnico do São Paulo, e ele pediu o Rafael. O Bahia estava procurando ali um goleiro, eles não têm uma confiança no Marcos Felipe, o João Paulo também ainda não engrenou lá, que está emprestado para o Santos. Aí o goleiro Rafael. Aí o Rui Costa dá aquele sorrisinho de canto de boca. Tá, quais são os outros 2 nomes? Aí o outro nome é Marcos Antônio. Marcos Antônio, eu não vou nem tecer comentários, né? E aí o outro nome seria o Pablo Maia. E aí eu sei que uma galera já pode falar, opa, empréstimo de Pablo Maia com o Cauli, eu toparia. Só que o São Paulo entende que não sairia ganhando no negócio, entende? Porque o Pablo Maia é um jogador que, na visão do São Paulo, é um jogador valorizado. E aí a troca que o Bahia sugeriu foi uma troca em definitivo, não foi nenhuma troca por empréstimo. Então aí o São Paulo falou, pera, Marcos Antônio, Pablo Maia, Rafael, acho que você está deixando um recado claro para mim que você não quer fazer negócio. Então o São Paulo falou, pera, eu vou contatar o Bahia para entender mais a situação, para entender de fato o negócio. A primeira pedida é 10 milhões de euros, irreal. Aí eu falo que não tenho dinheiro, falo que quero uma troca de jogadores, que eu sou possível a fazer uma troca de jogadores. E aí o Bahia me pede Rafael, Marcos Antônio e Pablo Maia. É um recado claro de que eles não estão dispostos a negociar. Eles querem sair em vantagem na negociação. O que tem todo o direito, o jogador é do Bahia, o Bahia que decide, que põe preço, o Bahia que decide o que fazer com o seu atleta. Não há um problema. Só que aí o São Paulo chega e fala, pô, eles não querem fazer negócio. Então, beleza, um abraço, deixe para lá, não vamos evoluir nessa situação. E aí eu sei que acabou ganhando força de novo, porque essa apuração a gente já tinha conversado, a gente já tinha falado, só que esse nome acabou ganhando força aí nessa quinta-feira, muito por conta dessa notícia do Neto, falando, não do craque Neto, do Neto que cobre lá o Bahia, falando que o Cauli estaria negociando a sua saída. Então, pelo menos neste momento, não há uma possibilidade do São Paulo, mesmo sendo um cara que agrade, que o São Paulo via como uma boa opção, o Bahia só quer uma venda e aí não vai rolar. E aí confesso para vocês, tá? O Cauli contratado por empréstimo, para mim, seria um bom reforço. É um jogador de 30 anos que já está saturado lá no Bahia, é um jogador que virou opção do Bahia, acabou perdendo até espaço para o Nestor. É um jogador que o torcedor do Bahia gosta bastante, que há 2 anos, se eu não me engano, foi um dos melhores meias do futebol brasileiro, jogou muita bola, chegou até o momento a negociar com o Palmeiras, uma possibilidade de contratação, o Bahia bateu o pé, acabou se desvalorizando no mercado, né? E acho que seria uma boa, um empréstimo, né? Por um ano, até dezembro de 26, ele podendo recuperar espaço como jogador profissional, como jogador de Série A, eu acho que seria uma boa. Mas não tem como, né? Acho que ficaria inviável qualquer possibilidade se não for por um empréstimo. Qualquer troca, acho que o São Paulo sairia perdendo. Não vejo uma troca hoje que o São Paulo sairia ganhando com o Cauli. A não ser que fosse uma troca por empréstimos, com opção de compra, por exemplo. Ó, vem o Cauli por empréstimo com uma opção de compra de 10 milhões de euros e vai o Pablo Maia por uma opção de compra por 10 milhões de euros. Aí poderia valer, porque aí no fim das contas o São Paulo poderia não ficar com o Cauli e vender o Pablo por esses valores. Mas fora isso, para mim é inviável. E aí, só um bastidor importante, até para vocês entenderem um pouco também como às vezes cavando que a gente consegue uma coisa, e às vezes a gente consegue. Por exemplo, eu fiz isso com o Coronel, eu fui cavando e trouxe o nome do Coronel com exclusividade aqui no canal, inclusive, e nas redes sociais. Eu não fui o primeiro, foi o Bloco de São Paulo, né, que tinha falado que o São Paulo estava negociando com o goleiro, ele não deu o nome e eu fui o primeiro a descobrir o nome. Foi perguntando, fazendo lista, olhando as possibilidades. E aí o Bahia, uma outra informação, aí acho que foi o outro setorista do Bahia, que agora me foge o nome dele, eu vou pegar o nome dele,
que ele falou sobre o Kaique, um atacante, um bom atacante que acabou não conseguindo espaço, né? Ele acabou não conseguindo avançar. O Yuri Santana, ele deu a informação de que o atacante, o Kaique, que foi revelado pelo Fluminense, é do Grupo City, né? Kaique, atacante, ele tem quantos anos? Ele é bem jovem ainda, ele tem 22 anos, ele é um ponta-direita. Ele se destacou na base do Fluminense, acabou sendo vendido para o Grupo City, acabou não tendo sequência no Grupo City, ele é natural lá do Rio de Janeiro, e foi emprestado para o Fluminense de novo, não rendeu, foi emprestado para o Bahia e não rendeu. E aí eu falei, ponta, jovem, aí o Yuri Santana trouxe uma informação de que o Kaique estaria fora dos planos, não seria mais relacionado porque ele teria renegociações avançadas por empréstimo com outro clube brasileiro. Aí eu olhei e falei, é a cara do São Paulo, né? Vou buscar, vai que tem alguma coisa, porque a gente pode trazer com exclusividade, né? Bora buscar, bora ver e tal. Só que aí não tem nada do Kaique. Tentei ali, vai que, né? Vai que, né? Porque tem a cara do São Paulo. Aí eu fui cavar, fui perguntar para todo mundo negou. Ou estão desconversando, né? O que pode acontecer, mas acho que não. Acho que realmente eles não fariam essa contratação, até pegando um pouquinho do que pensa o Arrimacis, né? Porque tem o Kaique, de 22 anos, que não deu certo ainda na carreira, tipo, não deu certo no sentido de destaque. Do que você tem, por exemplo, o TT e o Lúcia na base. Na visão do Macis, faz mais sentido, e é do Macis, tá? Faz mais sentido eu subir o TT e o Lúcia, continuar dando chances para o Luca, do que contratar o Kaique, por exemplo. Hoje, essa é a visão do Macis. Até se fosse a gestão passada do Casares, talvez seria bem possível o São Paulo tentar a contratação do Kaique. Mas, na visão do Macis, ele quer jogadores que realmente cheguem para jogar, para fazer acontecer, para poderem ajudar o clube e melhorar a qualidade atual deste elenco. Então, na visão do Macis, hoje, não faz sentido um tipo de contratação como a do Kaique. Ele preferia muito mais apostar nas categorias de base, por exemplo. Tem o Pedro Ferreira, que pode acabar jogando aberto pela esquerda, né? Pela direita, perdão, como meia pela direita. Então, é mais ou menos por aí, tá? Na visão do Macis, é mais ou menos isso. Sobre o Cauli, é isso. Sobre o Kaique também, só uma informaçãozinha que eu fui caçar, falei, vai que, né, empréstimo de clube brasileiro é a cara do São Paulo fazer essa contratação, mas não tem absolutamente nada nesse sentido, tá? E aí o pessoal tá falando, né, do Kaique, o Kaique é bom jogador, né? O Kaique é bom jogador, ainda não conseguiu evoluir, ainda não conseguiu, de fato, mostrar aquela qualidade nas categorias de base quando ele surgiu no Fluminense. Eu acho que até seria uma boa aposta, mas neste momento o São Paulo não vai fazer esse tipo de contratação, tá? Aí eu vou pegar dois nomes que não estão na pauta, mas que vocês estão comentando aí, inclusive o Superchat está liberado, aberto para vocês fazerem as suas perguntas e a gente dá preferência para o Superchat. Vocês estão falando do camisa 10, né? O São Paulo, do que eu tenho de informação sobre camisa 10, é importante, eu vou trazer duas situações, eu vou trazer a do Medina e a do camisa 10. A do Medina, basicamente, o Medina estava com tudo acertado para jogar no Botafogo. Tudo acertado. E isso eu ouvi do staff do Medina. Só que o Botafogo está com o transfer ban, tá tudo que está acontecendo aí com o John Textor, e aí o staff deu uma recuada. Só que aí o staff dando uma recuada, o Medina começou a jogar e ter destaque também no Estudiantes. E aí o São Paulo, né, vendo que o Botafogo não estava mais afim, não estava mais próximo de contratar ali o Medina, o São Paulo foi fazer um contato, foi, ó, lembra aqui da gente estava conversando, será que não pode pintar agora? Será que não vai rolar? E aí o staff do Medina falou que neste momento eles não têm interesse na negociação com o São Paulo, e aí eles estavam querendo fazer negócio com o Botafogo, ainda não está descartado com o Botafogo, só que agora eles querem pelo menos ficar até o meio do ano para ficar no Estudiantes. Aí no meio do ano, quem sabe, eles devem tentar fazer algum negócio com o futebol europeu, tá? E aí sobre o camisa 10, tá todo mundo aí perguntando, tá todo mundo falando, tá todo mundo querendo saber. O camisa 10, o São Paulo é o seguinte, o São Paulo tem uma preferência para contratar um camisa 10, tá?
Um camisa 10 e um ponta. Seriam as duas preferências do Hernan Crespo em meio a todas as opções que ele tem no elenco. O Crespo ele queria de 5 a 6 reforços. E ele foi pedido isso ao Macis. E aí o Macis, conversando com o Crespo, conseguiu diminuir essa lista para 2. Porque, como eu disse, na visão do Macis, o São Paulo só tem que contratar jogadores que forem mudar o patamar do time. Que foram jogadores que realmente vão ajudar. Não contratar por contratar. E era isso que o Crespo queria. O Crespo queria jogadores até do mesmo nível dos que estão lá hoje. Só que ele quer número. Ele quer mais jogadores. Ele quer mais opções. E o Macis falou, não. Se você quer mais opções, a gente vai pegar a base. Se é só ter mais opções, pega os garotos da base para a gente evoluir, porque aí a gente valoriza os caras e aí a gente consegue lá na frente fazer uma grana ainda. Então não faz sentido o que você está me pedindo. Mas vamos, em vez de não contratar ninguém e não contratar os 5, 6 que você quer, vamos chegar no meio termo. Quais são as suas preferências? É o Crespo, eu preciso de um 10, porque eu não tenho um 10 para articular esse jogo, e preciso de mais um ponta direita, que jogue por ali, que saiba jogar como ponta direita, porque eu estava improvisando o Luca por ali, estava improvisando o Ferreira, então eu preciso de um cara ali para jogar nesse setor. E aí o São Paulo está no mercado vasculhando e buscando essa opção, mas tem encontrado dificuldades. São Paulo chegou a consultar, por exemplo, o Pirani, Gabriel Pirani, que está no DC United. O Terans foi oferecido, só que o Terans está machucado, o São Paulo também não se interessou. Soube, por exemplo, que o Scout chegou a buscar informações ali sobre o Alanzinho do Moreirense, só que não evoluiu, não tem nada nesse sentido. Até porque ele tem contrato ainda de 6 meses ainda lá em Portugal, mas que neste momento São Paulo foi só realmente ali uma conversa, foi só o scout buscando informações mesmo, tá? Não foi nada mais do que isso, e só, tá? E só, não evoluiu mais ainda em um camisa 10. O Lucas Lima até chegou a ser oferecido, né? Mas São Paulo obviamente falou, não, peraí, também não é bagunça. Então aí, e na visão do Macis, pô, Crespo, você quer um 10? Pô, vamos testar aí mais aí o Pedro Ferreira, você quer um ponta? Vamos testar aí o TT ainda, para quem sabe ali na janela do meio do ano, a gente tentar ali alguma contratação. O Macis está muito preocupado porque ele quer arrumar a casa, ele quer pagar os atrasados. Na visão do Macis, por exemplo, eu contrato um jogador, e aí eu tô com os direitos de imagem atrasados, aí fica complicado. Então, é mais ou menos por aí que tá passando ali na cabecinha do Macis toda essa situação de reforços, tá? Então, sobre Cauli é isso. Trouxe ainda uma parte que eu apurei sobre o Kaique para ver se eu consegui algum furo, mas não rolou. Sobre o Camisa 10 é isso. Sobre o Medina, o que a gente tem é isso. E falar sobre o Zenon, né? Vocês perguntam também bastante sobre o Zenon. Tá frio, Zenon. Tá frio, tá? O São Paulo nunca chegou a estar próximo do Zenon. Essa que é a verdade, tá? O São Paulo nunca chegou a estar próximo do Zenon. E o que eu tenho de informação é completamente diferente até do que muita gente acabou ouvindo. O que eu tenho de informação é o São Paulo, através do Crespo, né, enviou a 10ª lista de jogadores que poderiam chegar. São Paulo, vamos tentar o Zenon. O São Paulo chega no Boca Juniors para buscar um empréstimo. Quando o São Paulo chega, o Alavés já estava bem próximo da contratação do Zenon. E aí o São Paulo já estava atrás, estava como um plano B, uma segunda opção. E aí o Alavés acerta tudo com o staff, acerta tudo com o Boca, só que de última hora o Zenon recusa a possibilidade de ir para o Alavés, até porque o Inestrosa acabou não indo para o Boca, e o que abre espaço para o Zenon. E aí o Boca Juniors também falou, pô, a gente não fechou com o Inestrosa, você não quer ficar? Aí o Zenon fala, pô, beleza, então eu vou ficar. Então, por hora, o Zenon fica no Boca Juniors para ter mais espaço, para ter mais jogos, para ter mais sequência. E em nenhum momento o São Paulo chegou a estar próximo do Zenon, tá, gente? Em nenhum momento as conversas avançaram para uma contratação em definitivo. Não avançaram, não chegaram a esse ponto, não chegaram a esse momento de, falta só assinar, tá tudo certo. Não, o São Paulo sempre esteve atrás das tratativas do Zenon. O São Paulo nunca esteve fechando a sua contratação, tá? A mesma coisa do Julian Fernandes. O São Paulo sempre esteve ali para contratar o Julian Fernandes, mas sempre com medo da concorrência com o Rosário Central. E no fim das contas ele acabou indo para o Rosário Central. Ainda até do que eu tenho de informação, São Paulo não descarta completamente a contratação do Julian Fernandes, porque eles alegam e falam que ainda vão tentar buscar ali uma... Enquanto ele não for anunciado oficialmente, eles falam que não descartam a contratação. Eu vou até ver aqui
no perfil do Rosário Central se eles anunciaram, não cheguei a ver ainda. Anunciaram. Tá aqui já, ó, o anúncio aqui do Julian Fernandes. Então, fecharam hoje. Anunciaram hoje, inclusive, ó. Anunciaram hoje, há poucas horas. Anunciaram 4h33 a contratação do Julian Fernandes. O que eu soube do São Paulo é que enquanto não tivesse o anúncio, eles ainda não descartariam completamente, mas que era bem plausível mesmo ele acabar indo para o Rosário Central. Então, esse é o mercado do São Paulo, gente. Esse é o mercado do São Paulo. Tá difícil. E hoje, eu vou falar para vocês, não vai vir ninguém? Não vou falar isso, mas eu baixaria bem a minha régua, tá? Eu baixaria bem a minha expectativa em termos de reforços, porque até o momento nada. Até do que eu tenho, o São Paulo abriu conversas com camisa 10, tá? Mas são conversas ainda bem iniciais. Até a fonte com que eu conversei sobre isso, ela foi bem sincera comigo e eu respeitei nesse caso. Falou, como está muito inicial, eu ainda não posso te falar o nome. Se você descobrir quem é o nome, eu te falo. Se você descobrir e falar, é esse cara aqui. Porque às vezes acontece, né? A gente descobre o cara perguntando para empresário, indo atrás de empresário, colhendo verde, jogando verde, colhendo verde. E aí a gente consegue acabar descobrindo. É quase que uma investigação em alguns casos. Eu falo, se você descobrir o nome, eu te falo. Mas ele me falou que é um nome que não foi falado ainda na mídia, pelo lado do São Paulo, não foi falado ainda em qualquer outro time brasileiro sobre essa contratação, e que seria um 10, tá? Que seria um 10, só que ainda está em maneira bem inicial mesmo. Então, por isso que até falou, vou segurar, porque a gente sabe como é. Se a gente falar que tem interesse, daqui a pouco vem um ou outro e o São Paulo acaba perdendo a concorrência, como aconteceu com o Gaston Ávila, por exemplo. O São Paulo foi o primeiro a demonstrar interesse, só que aí, no fim das contas, o mercado abriu e ele acabou indo para o Rosário Central. Então, ainda não dá para a gente trazer o nome, porque, a gente não sabe, e porque a fonte prefere um pouco aí esperar um pouco essa situação, tá? Então é mais ou menos por aí, tá? Que a gente tem de Cauli, de camisa 10, de todas essas situações. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários sobre tudo isso. Lembrando, o Superchat está liberado aí para a gente conversar bastante sobre tudo aí que aconteceu nesta quinta-feira do São Paulo Futebol Clube, tá? A gente vai começar aqui a debater um pouquinho, daqui a pouco eu vou trazer o Ilídio Teixeira, já estou vendo ele aqui na sala para a gente trocar um papo. Lembrando, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui como a gente tá no nosso público, e aí daqui a pouco o Ilídio vai fazer um merchanzinho também da Futimais. Estamos com 420 pessoas simultâneas e 221 likes. Bora chegar a 300 likes para a gente trazer mais informações sobre o São Paulo, tá? Tem informação importante sobre o Marcos Antônio e Alan